Estamos cobrindo o MBL. O Kim Kataguiri, o autor do Marco Legal dos Games, fez muito pouco para aprovação da Lei 14.852. Enquanto isso, o Intercept Brasil tem novas apurações sobre o movimento Brasil Livre. Quem vai explicar para a gente esses dois assuntos é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Pois é, Marco Legal dos Games e MBL. Nada a ver. Mas a gente vai falar, tem tudo a ver, na verdade. Eu quero ver quantos reacts do Mamãe Falei a gente vai ter. Teve muito ban hoje na live, Sofia? Como é que tá a situação? Não, tá relativamente tranquilo, tá Tá dentro do tranquilo, né? normal. O meu Instagram tá recebendo, assim, de vez em quando aparece um maluquinho comentando em todas as minhas fotos, sabe? Esse lixo aí da esquerda, não sei o que lá. O que comprova o que a gente vem falando há uma semana, né? É coordenado. É realmente Total, coordenado. total. Então, eu vou trazer dois assuntos diferentes, mas, na verdade, assim, nós fomos surpreendidos antes do plantão começar com um teaser que o Intercept postou no Instagram, que acho que quando tiver a reportagem completa, a gente faz outro corte ou algum vídeo, né, Sofia? Mas tem esse teaser aqui, tô compartilhando aqui na live, e o Intercept, acho que de olho em muita coisa que a gente tem falado, postou isso aqui. Vamos dar o play, Sofia? Vou colocar aqui o som. A hora que quiser. Vamos lá. Agora vai. Tolerância ao nazismo fez 2 membros do MBL deixarem o movimento. Um deles, um judeu ortodoxo que chegou a temer pela própria vida e pela de sua família. Centenas de mensagens e uma entrevista inédita revelam como ideias racistas, símbolos neonazistas e até apologia ao nazismo circulam em grupos ligados ao MBL. Pela primeira vez, um moderador desses grupos vem a público denunciar casos de leniência e conivência do MBL com o extremismo. E tem mais. Um vídeo inédito de uma reunião interna do MBL indica que a assessoria do deputado federal Kim Kataguiri optou por não remover do movimento um membro acusado de manter relações com neonazistas. Quer saber o nome de um dos grupos não oficiais, mas que tinha ali membros do MBL onde esse tipo de conteúdo circulava? Cabaré de fascistas. Em breve, você vai conhecer essa história em uma investigação exclusiva. Agora, a gente precisa muito de você para continuar revelando histórias como essa. Comente, doar, que a gente vai te enviar um link direto na sua DM. Quer dizer, um grupo que se pretende não ser não bolsonarista tem um grupo de zap chamado Cabaré de Fascistas. É maravilhoso, gente. O MBL é tipo um alçapão onde você não vê o fundo do negócio. O negócio se afunda cada vez mais. Eu confesso assim que eu dei gostosas risadas quando eu vi o react do Mamãe Falei, na parte que eu leio num dos nossos cortes, Sofia, que teve uma militante do movimento deles, que era comunicadora, e que, assim, ela se arrepende de ter atacado o movimento feminista. Ele fala, natural, ela virou feminista. Tipo, eu teria vergonha, cara. Eu teria vergonha de perder uma pessoa do meu movimento porque ela tem vergonha de ter feito parte de pessoas como vocês são, assim. É ridículo. E aí eu queria entrar num assunto, Sofia, que é bem de bastidor e não está em nenhum lugar. O grande projeto do Kim Kataguiri como deputado é o Marco Legal dos Games. E eu queria desmascarar um pouco e contar para vocês como o Marco Legal dos Games teve muito pouco trabalho do Kim. Aqui tem o post dele nas redes sociais, se vocês quiserem mostrar. Virou lei. Marco Legal foi sancionado. O Brasil terá um setor desburocratizado e com impostos baixos. Sofia, posso dar um spoiler? Não é nada disso. Rigorosamente, tudo que está nesse post é mentira. Era a proposta do Kim no começo, só que ele não fez um estudo tributário para propor a redução de impostos. E eu vou mostrar para vocês no documento bruto, tá, gente? Vocês vão lá no documento bruto da Câmara dos Deputados de 2021. Olha só, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Tá na tela o documento, né? Câmara dos Deputados, Gabinete Federal do deputado Kim Kataguiri. O Congresso Nacional decreta que a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento dos jogos eletrônicos são regulados pela presente lei.
Considera-se jogo eletrônico software executado em microcomputadores ou consoles dedicados, em que o usuário controle a ação e interaja com a interface. O console para uso privado ou comercial fliperama, dedicado a executar o software, independente de ter ou não capacidade de acessar a internet e outras redes. Acessórios necessários para a operação do console. Isso aqui parece uma definição dos anos 90 do que é videogame, né? Ele tá falando só de console. Ele não fala de computador, ele não fala de jogos na internet. E ele diz, é livre a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento dos jogos eletrônicos. Parágrafo único. O Estado poderá impor somente a classificação etária indicativa. Não tem nada sobre o direito das crianças, que depois foi incluído no marco legal. Os jogos eletrônicos podem ser usados em ambiente escolar. Isso aqui é uma coisa positiva do projeto original. Seja em momento de recreação ou com a devida autorização do professor e de acordo com fins didáticos na sala de aula. Os jogos eletrônicos podem ser usados para fins terapêuticos. Outro ponto positivo do projeto do Kim. E podem ser usados também para treinamento na condução de máquinas e veículos de toda espécie. Isso já existe, mas vai ser colocado. E aí, o texto segue e ele não especifica, assim, quais incentivos de impostos vão ter. É literalmente, assim, um documento de 6 páginas, em que ele pede que os jogos, ele elenca que os jogos estão sujeitos ao PIS, o COFINS e o IPI, e sugere, na verdade, uma redução da carga tributária. Mas, assim, ele não propõe como isso vai ser feito, qual vai ser a compensação do governo para de fato, haver essa redução de imposto. Porque é uma coisa precisa ser dita para a galerinha do MBL aí, que vai pegar esse corte e vai fazer react. Você quer fazer corte de imposto, o Estado tem um determinado tamanho. Então, se você corta imposto, se não vira a mesma maçaroca que teve, inclusive, no governo Dilma. Se você começa a dar muita isenção para um setor, você diminui a arrecadação. Então, se você cortou imposto de um determinado setor, você precisa taxar outro. Não é porque eu gosto de imposto que eu estou falando isso. É uma matemática simples. Exato. Para você ter saúde na questão fiscal. O Kim não explica nada disso. A questão é que, vamos lá, eles vão dizer que daí você tem que diminuir o Estado. Se você tem que diminuir o imposto, não tem que aumentar a arrecadação em outro lugar. Não, você tem que cortar a saúde pública para poder dar isenção de imposto pro videogame, sabe? E eu vou dizer qual que é o grande problema desse... Não acho que vai funcionar. Não vai funcionar. E o grande problema desse marco legal de 6 páginas que o Dr. Kim fez, não tem uma menção, ó. Eu vou dar até o search aqui na versão original. Não tem menção à palavra cultura. Ou seja, se é roteirista de games, você tá fora do marco legal. Se é ilustrador de games, você tá fora do marco legal. Você lida com relações humanas, você é um RH, tá fora do marco legal. Ele não tem a dimensão real do mercado desenvolvedor. Sofia, eu vou te dar um bastidor, porque eu estava envolvido nisso, porque é o mesmo documento que eu entreguei para o Lula com o meu grupo, a Rede Progressista de Games. Foi um documento elaborado coletivamente. Eu estou falando que eu estou envolvido porque eu escrevi a Jabirasca também. A gente pegou esse texto do Kim, apagou tudo e colocou as coisas que deveriam ser necessárias para o mercado. Foi isso que aconteceu. Não foi político que fez o marco legal. Foram desenvolvedores de jogos, foram advogados ligados ao setor, foram as associações regionais, foi a Associação Nacional, que fez uma cagada com uma empresa de apostas, mas também contribuiu com o texto, que é a Abra Games, que permitiu também uma certa infiltração das apostas. Então, assim, o Kim está dizendo, meu PL foi aprovado. O texto dele não tem nada a ver com o texto que foi aprovado pelo Lula no final. Esse aqui é a Lei 14.852 aprovada. Tem pedacinhos dela só que lembram alguma coisa do Kim, mas olha só, o marco legal ele acabou versando sobre outras coisas. Eles tiraram toda a parte de impostos e entrou a questão, várias outras questões, gente, porque para conseguir a diminuição dos impostos, precisa ter incentivo para a galera desenvolver jogos aqui. Precisa ter um desenvolvimento regional aqui. Não adianta você só importar jogos e praticar o mesmo preço lá fora, porque, assim, básico de relações internacionais também, produto que vem de fora, ele tem uma taxa de importação. Sim.
Então isso porque game ainda tem Zona Franca de Manaus, tem várias coisas que o pessoal tenta bater o preço. Mas o preço, que eu acho absurdo, não estou dizendo que é legal, não, gente. O preço de R$ 350 no lançamento de um jogo para console, ele tá nesse patamar também por conta disso. O Brasil é um país distante de outros. Então, quando você traz uma mídia física para cá, as mídias digitais, Sofia, não sei se você acompanha os lançamentos, elas já têm ficado um pouco mais baratos. Tem chegado em 150, é quase que o mesmo preço lá fora. Na cotação do dólar hoje. Ainda tá caro. Tá Ainda caro, tá caro. tá caro. Especialmente O ideal é AAA são 100. caros. O ideal é 100, mas vocês entendem. Então é basicamente isso. Então o Marco Legal ele deixou de versar sobre a questão dos impostos e para só versar sobre uma coisa mais urgente, queridos, que é o seguinte: você tem só 1.000 empresas de desenvolvimento de games do Brasil. Então, ele passou a trazer essa questão que eu falei sobre a cultura, sobre os direitos da criança também. No artigo 6, por exemplo, princípios e diretrizes da lei do Marco Legal dos Games. Reconhecimento do empreendedorismo inovador de jogos eletrônicos como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural. Isso aqui vai culminar, por exemplo, na criação de um MEI para desenvolvedor de jogos. Sabe o que permite a criação do microempreendedor individual de jogos e também de empresas que sejam reconhecidas nesse setor? Pode haver sindicalização. Ah, mas isso Kim com certeza não ia colocar. Não, mas o MBL não ia botar, mas a gente botou, entendeu? Tá E tem certíssimo. agora Tem que tem um pôr. reconhecimento. Promoção da diversidade cultural das fontes de informação, produção e programação, respeito aos direitos fundamentais e aos valores democráticos, defesa do consumidor, educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos direitos e deveres, proteção integral da criança e do adolescente, nos termos do artigo 5º da Lei 8.069 de julho de 1990, preservação da privacidade, proteção dos dados pessoais e autodeterminação informativa, nos termos da Lei 13.709. Aí tem o enquadramento dos jogos eletrônicos, reconhecimento do designer de narrativas de jogos, o designer de jogos, o programador de jogos, o testador de jogos e o produtor de jogos, além do artista visual, o artista de áudio. Tem o reconhecimento de cada uma das profissões. Isso aqui, gente, foi discussão que levou a proposta inicial do Kim, foi de 2021. Isso daqui levou 3 anos. E vou falar para você, Sofia, foi rápido. Porque teve infiltração das apostas e isso acelerou o processo também. Então é uma lei muito sofisticada, ela vai passar a valer no ano que vem. E aí outra coisa que o Kim não diz, 2 coisas na verdade. Eu fiz um texto há um tempo atrás, que o pessoal falou assim, o Pedro encontrou lá com o Lula, o que o Lula fez, afinal de contas, com aquelas propostas que foram colocadas? Eu mostro para vocês aqui, ó. As propostas boas para desenvolvedores do Marco Legal dos Games estavam na cartilha Lula Play. Eu vou elencar aqui uma informação que circulou lá na Abra Games. A definição de jogos como software e audiovisual simultaneamente. Isso já engloba, Sofia, a questão de jogos, tanto como informática, como cultura. O que na específico que eu falei para vocês da sindicalização, junto com o MEI de freelancer. Definição das atividades profissionais. Impostos, a gente foi mais preciso. A gente conseguiu a facilitação e diminuição de impostos do Dev Kit para consoles. Diminuição de imposto de equipamento de game dev. Estimulação de formação de novos talentos. Regulamentação dos jogos para fins terapêuticos. Isso aqui é o Kim também que já trazia, mas estava no nosso texto também. Evitar proibições e burocracias desnecessárias, mas protegendo crianças e adolescentes. Fundos para pesquisa, desenvolvimento e inovação de jogos via instrumentos como Lei da Informática. A Lei Rouanet, que o Kim odeia, e é a maior lei de incentivo para o setor. Entrada na lei do audiovisual com redução de 70% do imposto devido a remessas no exterior relacionadas à exploração e licenciamento de jogos. E determina regras e melhora a proteção da propriedade intelectual para jogos com categoria específica no NPI. Então, eu li passo a passo no Marco Legal e só colocando que os pontos finais que não entraram, que a gente falou,
é a entrada da lei audiovisual, isso foi colocado depois, e a questão de proteção de propriedade intelectual. Foi algo que a gente não colocou na cartilha Lula Play, entregue pela Rede Progressista de Games. Então, muitas das ideias que vieram da esquerda foram implementadas no texto final do Marco Legal. Sabe quem também apoiou o Marco Legal dos Games, Sofia, que o Kim não vai falar? Quem? A Maria do Rosário. Ô, louco! A Maria do Imagina. Rosário apoiou. Então, assim, gente, antes de vocês darem qualquer crédito para a galera do MBL, dá uma olhadinha assim nas minhas redes, geralmente, que eu falo que tem mais gente que apoia isso aqui. Mas vamos lá. Vou botar esse corte. Fala, galera do Drops de Jogos. Aqui é Pedro Zambar, aprovado na Câmara dos Deputados. E a gente vai gravar vídeo a respeito disso, uma de esquerda que se destacou. Vamos ver o que a Maria do Rosário fala. Fala em jogos eletrônicos, nós estamos falando em desenvolvimento de ciência, tecnologia de ponta, estamos falando em economia, em cultura, estamos falando em uma juventude toda e em todas as idades. Mas também que o relator Darcy de Matos foi sensível ao pedido que fizemos e os desenvolvedores de jogos, as empresas que trabalham e que colocam no mercado jogos eletrônicos, por essa lei, terão a responsabilidade com a atenção e o cuidado com crianças e adolescentes. E a gente vai abordar esse assunto e vários assuntos aqui no Drops, gente. Até mais. Então, esse foi um corte que eu peguei da própria rede da Maria, e teve muito envolvimento de gente de esquerda. Teve a Leila Barros, do PDT, fez esse texto final, que foi o texto que foi levado diretamente para o presidente Lula. O Randolph conduziu os trabalhos nos bastidores. O Jacques Wagner tirou as apostas do texto final. O Jacques Wagner provavelmente não sabe coisa nenhuma de videogames, mas ele tem uma boa assessoria. A Tereza Leitão também conversou comigo e falou um pouco das ações da bancada do PT. E assim, antes que vocês digam aí que o MBL é realmente a galera jovem que está antenada com as demandas da juventude, teve muito político tradicional que ajudou muito mais na tramitação do que o Kim Kataguiri, tá, gente? Só queria pontuar isso. Pois é. E isso não me surpreende. Isso não me surpreende. Quer dizer, vou admitir, político tradicional que nem sabe o que é videogame ajudando me surpreende um pouco, tá? Eu sei, eles têm assessor. Mas vamos e comemos, a assessoria nem sempre funciona tão bem quanto a gente gostaria, né? Sim. Dito... funciona tão bem, é um negócio meio... O game, ele é encarado, na verdade, como uma diversãozinha, né? O pessoal não encara como um setor produtivo. Eu acho, Sofia, eu arrisco dizer que o projeto realmente andou por conta da gula das apostas, viu? Eles tentaram entrar para tentar se safar dos impostos, e aí foi o gancho que a gente encontrou, inclusive, para aprovar o melhor texto. Exato. Eu acho que tem aí a questão de que houve aí um movimento por parte da esquerda para conseguir isso, do qual você, inclusive, fez parte, né? Aquela cartilha Lula Play eu achei o máximo quando eu vi. Não, ela ficou bem feita, foi feita em conjunto com o Instituto Lula, e eu acho que foi uma baita oportunidade para a gente fazer um trabalho realmente diferenciado. E foi um trabalho que eu volto a falar para vocês, foi feito pelos profissionais do setor de jogos, não foi nenhum político que encampou isso. A nossa sorte é que, assim, se tivesse passado o marco legal do jeito que o Kim Kataguiri teria feito, provavelmente muito desenvolvedor de jogo e estúdio teria fechado as portas, porque teria cortado incentivo de lei Aldir Blanc, teria cortado da Rouanet, teria cortado de diversos outros fundos, que assim... E o Kim não consegue entender isso, porque a cabeça desses anarcocapitalistas, eles não conseguem entender que o Canadá tem um projeto de investimento pesado na indústria de games, que os próprios Estados Unidos também investem. Eles não conseguem. Não, eles não conseguem. A visão deles é de consumidor e de jogador de LoL. O Kim é um jogador safado de LoL. É só isso. Aí é que tá. É esse ponto que eu ia chegar. Eles veem os jogos como consumidor. Eles sequer conseguem pensar na ideia de que o Brasil pode desenvolver jogos, não apenas consumi-los. Isso é uma coisa que me chama um pouco a atenção.
que é a visão do gamer médio. Desculpa, mas vamos ser sinceros, a visão do gamer médio é essa. Eu tô aqui eu quero menos imposto no meu joguinho. Uhum. É só isso que eles pensam. Eles não param para pensar, ok, o nosso país pode ter seus próprios jogos. Isso tem um pouquinho de viralatismo também. Uhum. Mas Ô, enfim, Sofia, tem diga. tempo ainda de falar nesse corte? Eu acho que ele já tá um pouco longo, mas se for rapidinho, É rapidinho, só mostrar o título aqui, tá? Eu vou projetar minha tela. Acabou de sair a já- matéria do Intercept sobre o MBL. bora lá. O título é o seguinte: Tenho medo pela minha vida. Judeu ortodoxo e moderador de grupos de Kim Kataguiri. De Kim Kataguiri, ó a coincidência. Deixam MBL alegando tolerância ao nazismo. Tá bom? É o jovem William Tavares. Tinha apenas 15 anos quando começou a acompanhar o movimento Brasil Livre, na época do golpe contra a Dilma. Perseguição por combater nazistas. Tavares começou a trabalhar como moderador no início de 2023, quando o MBL mandou mensagens para vários grupos do próprio movimento, perguntando quem teria interesse em ser administrador das comunidades no WhatsApp. Ele preencheu um Google Forms e depois, no contato inicial com a participação do MBL, a chave começou a virar para Tavares em março de 2023, quando ele sugeriu a fusão de 3 grupos de debate no WhatsApp ligados a Kataguiri e MBL, no único canal de comunicação. A integração planejada para facilitar as discussões resultou em uma falha de segurança. O link vazou e neonazistas invadiram o grupo, postando pornografia, mensagens racistas, imagens de Adolf Hitler e referência à escravização dos negros. Eles usavam emojis da bandeira LGBT para ridicularizar, publicavam atrocidades sobre racismo, relatou. Logo após enfrentá-los com palavras de baixo calão, Tavares afirma que foi alvo de doxing. O chat sabe o que é doxing aí? Ó, divulgação de informações pessoais sem permissão. Seus dados pessoais, incluindo o endereço e o nome completo da sua mãe, foram vazados. Os infiltrados enviaram, segundo ele, mensagens de ameaça como nos vemos em breve. Preocupado, o moderador afirma que levou o caso para o Ministério da Moderação do MBL, mas a resposta que recebeu foi uma reviravolta. Segundo Tavares, o movimento instaurou uma espécie de investigação contra ele, suspeitando que o vazamento tivesse sido a sua culpa. Eu era vítima, mas eu fui tratado como culpado. Que fita, hein? E tem as mensagens. Isso aí a gente pode ter um corte só para isso depois. Teremos aí depois, a gente explica direitinho para vocês. É isso. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos, antes que a gente faça um corte de 51 minutos. Exato. Pessoal que está vendo ao vivo, não saiam daí. Logo, logo a gente volta com mais Plantão do Meteoro. Até lá!